Olá, meus amores. Olá, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Então, vamos dar continuidade aí para nossa quinta aula, né? Que, primeiramente, gente, eu posso falar daquilo que eu tenho propriedade, né? Então, nenhum de nós é dono de uma verdade absoluta. Então, para não que não tenha, né, para que não aconteça mal entendido, porque cada um tem a sua forma de pensar, de agir. Agora, quando eu me dispus a trazer para vocês, é dentro daquilo que eu faço, daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi. Então, com toda a humildade do mundo, com todo o meu coração, eu estou aqui para dizer para vocês que eu vou passar o que me foi passado nesses anos. Essa é a minha caminhada e espero realmente que sirva para vocês, assim como serviu para mim e para tantos outros que estão aí de testemunho que podem falar. Então vamos recapitular, gente, antes de nós começar a entrar numa matéria, né? Vamos falar de matéria para a gente poder entender. Porque nós estamos falando, na verdade, da nossa matriz, né? A nossa matrix, como fala. Nós estamos falando do nosso conteúdo, aquilo que realmente a gente vai levar daqui. E tudo que a gente agrega, que a gente conhece, que a gente domina, que a gente tem entendimento, a gente tem uma outra visão, uma outra percepção. E com certeza isso só tem a agregar, indiferente de vocês fazerem parte ou não, de serem umbandistas ou não, podem ser adeptos, podem ser simpatizantes. Agora, acredito que tudo aquilo que é passado aqui, isso passa para a vida de todos vocês. Então, acredito muito que, de uma certa forma, isso possa agregar. E por que a gente guardar coisas que a gente pode dividir, né? Muitos não querem. Por que muitos não querem? Eu não posso falar, gente, daquilo que eu não tenho propriedade, né? Então, a gente tem que ter a nossa humildade de saber que todos estão certos dentro do contexto de cada um. Agora, se eu sei uma receita boa para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente poder ser melhor, para a gente poder ter um entendimento melhor, por que a gente vai negar isso, né? Aos outros? Por que a gente não vai dividir isso com os outros? Ainda mais nesse tempo aonde a gente vê a nossa religião sendo tão vaiada, tão mal falada. E a culpa não é, com certeza, dos guias, não é dos mentores, não é dos seres, né, de luz de forma alguma. E sim dos homens, né? Então a gente tem que saber sempre separar o sagrado do humano. Espero que vocês consigam aí, que vocês estejam conseguindo fazer o exercício de vocês, que vocês estejam progredindo em algo. Perdão. Então hoje, o que nós vamos trazer hoje, gente? Antes de nós começarmos, que nós vamos começar já na próxima mais profundo, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro para vocês que todos nós, né? Vamos voltar a recapitular. Todos nós somos médiums, né? Todos nós temos uma sensibilidade. E todos nós temos mentores, né? Alguns têm um, outros têm outros tantos mentores, mas todos nós temos mentor, que muitos podem chamar de anjo de guarda, outros podem chamar de guia, e assim vai. Então não existe uma religião ruim, né? Existem pessoas ruins. E como eu disse para vocês, religião é um rótulo, que a gente está falando de espiritualidade, tá?
de espiritualidade, de amor, de compreensão. Então, aquilo que eu acredito não quer dizer que é obrigado meu irmão a acreditar. Agora, se me faz bem a mim e aos que me rodeiam, por que eu não posso dividir, né? É tipo isso. Então, se a gente for procurar realmente estar em conexão com o sagrado, nós estarmos, né, numa conexão com o sagrado e também com a nossa vida aqui no Aie, na Terra, bem equilibrado, né, corpo, mente e alma, fazendo, né, essa pirâmide, essa ligação. Então vamos lá. Acredito que até agora vocês tenham absorvido algo que pode parecer muito banal, ruim, às vezes as pessoas escutar, apesar que eu sempre gostei muito. E por quê? Porque tudo aquilo que a gente escuta, a gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir para poder absorver algo. Aquilo que não nos serve, a gente pode dispensar. Agora, aquilo que nos serviu, nós vamos levar para toda a eternidade. Então, eu quero deixar, sim, né, as marcas aí. Como a gente já veio falando, porque não adianta a gente chegar aqui, despejar um monte de conteúdo, né, para vocês, e as pessoas não terem nem noção. Porque as pessoas hoje, elas têm uma noção muito diferenciada, né, da Umbanda. Eu me achei na Umbanda. Não sou só umbandista, né? Eu também tenho meu lado de nação, eu também tenho meu lado de quimbanda, mas a gente está aqui falando de Umbanda, né? Por quê? É o começo. Então, se as pessoas se achassem Umbanda, a Umbanda, gente, ela é muito linda. Ninguém precisa ser umbandista, né? Se não quer. Porque as pessoas têm aquela visão de que precisa vestir o branco, sair rodando. Nós podemos ter essa filosofia de vida na nossa vida. Assim como existe o kardecismo, assim como existe também o estudo da Bíblia. Então, tudo aquilo que nos faz sermos, né, pessoas mais conhecedoras. A gente sempre pode agregar, entender e ver aquilo que nos serve. E aquilo que não serve, a gente agradece e segue. Então, essa trilha, né, é para vocês que estão passando por momentos, pessoas que muitas vezes não entendem, que não conseguem entender. São pessoas boas, pessoas dedicadas, pessoas que quando estão bem, querem ajudar tudo e todos, mas sempre existe algo na vida de vocês que parece que puxa vocês para trás. Sempre existe algo que faz com que vocês esmoreçam. Mas mesmo assim, vocês já notaram que mesmo quando vocês acham que não tem mais saída, que não existe mais solução, sempre aparece uma luz. Por quê? Porque vocês não são sozinhos. E Deus, nosso Pai, o Orum, Ele é tão misericordioso que Ele nos dá um anjo da guarda, Ele nos dá um mentor, Ele nos presenteia. E por que a gente de Umbanda, a gente tem conosco essa satisfação tão grande, né? De um amor tão grande? Porque é uma maneira que a gente tem de poder estar num contato muito maior com as entidades, com o Olorum, com tudo aquilo que é o sagrado. Então, o que eu trago para vocês hoje? Vamos fazer a nossa trilha, mas vamos lembrar o porquê que nós estamos aqui. Aquele trabalho que eu tanto quero, que eu não consigo desvendar, por quê? Por que tem que ser assim? Será que eu estou fazendo as minhas reformas íntimas? Será que realmente eu estou conseguindo mudar? Gente, todos nós que estamos aqui encarnados neste plano, nós somos seres falhos. Todos nós.
mas todos nós temos a oportunidade. E a Umbanda, ela nos dá essa oportunidade. Porque as entidades, a gente não escolhe, elas nos escolhem. E eu vou dizer uma coisa para vocês que me passaram quando eu ainda era bem pequena, que talvez possa confundir um pouco a cabeça, né? Mas vocês vão entender na proximidade das aulas. Vocês sabiam que toda entidade, ela escolhe. Muitas vezes vocês já se perguntaram, eu já fui em tantos lugares, eu já fui em tantas casas, mas eu não me achei. E aquela pessoa, às vezes, que a gente conhece, aquela pessoa que nos acalma, aquela pessoa que nos acalenta, aquela pessoa que nos traz, né, uma segurança, aquela entidade que tem aquele abraço, é porque nós temos uma conexão. E essa conexão que nós temos, porque todos os caboclos, guias, entidades, mentores de Umbanda são espíritos, né? São espíritos que já viveram aqui no Aie, aqui na Terra. E muitos dos nossos guias, dos nossos mentores, eles podem ser sim um antepassado nosso, né? Que isso com o passar das aulas vocês vão entender, que já não precisam mais vir, já não precisam mais encarnar e estão num plano muito mais evoluído do que nós e que, por amor, eles vêm junto conosco. E eles vêm numa linha, né, com uma roupagem, digamos assim. Então, para que vocês possam entender. E muitas vezes, essa entidade, esse mentor, né, que pode ser um preto velho, pode ser um herê, pode ser um boiadeiro, pode ser uma cigana, tem alguma ligação, ou conosco, ou com o consulente, que vai vir até nós. Porque a Umbanda é tão maravilhosa, gente, que se vocês pararem para entender, mas por que a gente tem que trabalhar? Por que a gente precisa passar por tudo isso, né? Por que a gente padece? Na verdade, quando a gente começa a curar as pessoas, eu digo curar mentalmente, fisicamente, em todos os sentidos da vida, a gente está nos curando. Então, se muitas vezes vocês pensam que vocês estão fazendo uma caridade para o outro, aquilo que mais procura vocês, aquilo que mais preocupa vocês é a caridade que vocês precisam fazer. E isso vem até vocês. Então, é uma forma que vocês têm de serem trabalhadores de luz e poder, sim, desmantelar certos miasmas, certos atravessos que a gente traz já de vidas passadas. Porque vocês já pararam para pensar quantas pessoas, quantas vidas, né, a gente já passou, por quantas vidas a gente já tocou outras pessoas e outras pessoas nos tocaram, quantos afetos, quantos desafetos. Muitos encarnaram conosco, outros não, assim como amores, assim como também entes queridos, assim como desafetos. Então, além da gente viver aqui, como eu digo, que o Olorum nos presenteou com os orixás, mas a gente vive numa selva de pedra. A gente precisa todos os dias comer, a gente tem necessidades, limitações. Então, aqui a gente tem que cuidar com o nosso pensamento, porque a gente, quando volta para cá, né, para essa escola chamada vida, a gente acaba perdendo totalmente a lembrança do que a gente fez em outras vidas. E com certeza, se nós estamos aqui e essa situação que está passando hoje na vida de vocês, ela tem um porquê. E essa trilha vai responder para vocês esse porquê. Então, leve muito a sério. Acreditem, confiem, se entreguem. A gente não consegue ser nada na vida pela metade. A gente não consegue ser meio amigo, meio irmão, meio filho. A gente não consegue.
semeio verdadeiro. Então se entreguem a Deus, ao Lorum, ao Batalá, e não existe. Se nosso chamado é assim, o meu chamado, né? Eu, Mãe Arlete, o meu chamado vem da Umbanda. Desde os meus 5 anos vem da Umbanda. E essa Umbanda que eu conheci é a Umbanda que eu faço até hoje. Né? Tanto que Mãe Maria de Minas, o lenço dela é o mesmo desde os meus 5 anos de idade. Então eu digo para vocês assim, ó, as entidades nos ensinam a ter humildade. Elas nos ensinam o verdadeiro valor das coisas. E se nós formos parar para pensar nos fundamentos básicos, tá? Nos fundamentos básicos de nosso Pai Oxalá. Quando começou a Umbanda, nós estamos falando de 1908, né? Então vocês imaginam o que essa gente que veio antes de nós passou, né? Para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Tudo que vem fora disso, eu desconheço. Não estou dizendo que é certo ou errado, na minha casa eu não faço. Desde o dia do caboclo, das 7 encruzilhadas, né? Que se mostrou-se assim, como caboclo. Mas a gente sabe que esse espírito, a sua última roupagem tinha sido de caboclo. Mas ele tinha sido o quê? Um padre, assim como o pai Antônio tinha sido um frei que foi queimado pela Inquisição. Assim como a gente também sabe que muitos caboclos que chegam, né? Caboclos, pretos velhos, não eram escravos. Foram cientistas, músicos, magos, pessoas que... Gente, existe muito dentro de nós. Então, se a gente parar para entender que eles têm uma evolução muito maior, assim como as crianças, né? O Zerê, o Zebede, ou Cosme e Damião, como a gente chama. Esses, na brincadeira deles, as pessoas tiram para ser criança inocente. Eles medem toda a frequência do ambiente. Eles não medem para falar. E são espíritos que estão numa evolução muito alta. Então não pensem, gente, que é coisa de gente ignorante. Quando o caboclo das 7 encruzilhadas, ele chegou em Niterói, ele disse que nós teríamos uma nova religião, que se chamaria Umbanda. Por quê? Porque foi expulso. Não estou falando mal, gente, de forma alguma, do espiritismo, do kardecismo. Porque se não fosse isso, nós não teríamos a Umbanda. Né? E hoje a gente atua também junto, a Umbanda atua junto com o kardecismo. Porque nós temos também, dentro da Fraternidade Branca, os nossos médicos, né? Do espaço, como as pessoas gostam de dizer. Então, são correntes médicas do Dr. Bezerra de Menezes, são correntes médicas do Dr. Frites, são outros tantos médicos que trabalham. Então, o problema nunca foi, na verdade, do espírito, né? Porque ele é esclarecido. O problema sempre foi do homem. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Então, quando o caboclo disse que ali surgiria, por quê? Porque ele pediu que ali fosse feito, né, algo que pudesse dar voz. Ele queria, deixou bem escrito, né, que ali partiria uma nova religião. E essa religião, ela iria falar aos humildes. Que a Umbanda seria uma religião que iria falar com os humildes. Quando a gente fala isso, a gente fala de humilde. Humilde, gente, não é. Não vamos confundir a palavra aí, humilde, né? Pobreza,
de riqueza. Humildade é uma coisa e a pobreza do metal, do dinheiro, é outra. A gente vê muita gente que muitas vezes não tem condições financeiras, que são pessoas iluminadas, né? Esclarecidas, como a gente também vê muitas pessoas que têm muito e não dão nada, ou a ganância. E o que o caboclo pediu? Que fosse feito fundamentos. E quais são os fundamentos da nossa Umbanda? Para vocês verem no que a gente precisa gerar, qual é a energia que gira em torno de tudo isso. Desde o dia que ele disse que a Umbanda seria, né, no dia 15, que a Umbanda seria uma religião para falar com os humildes. Ele não quis dizer que seria para falar com as pessoas ignorantes, com as pessoas pobres. Porque muitas vezes existem pessoas que são humildes. O que é ser humilde? É saber ouvir, é saber escutar, é saber aprender, é ter a humildade de saber que nós não sabemos tudo. Nós estamos aqui, nós não sabemos tudo. É aquilo que eu disse para vocês. A gente pode muito bem escutar. Nós temos o discernimento de saber o que é certo, o que é errado. Mas a humildade está em nós sabermos escutar, acolher, não retrucar. Porque todo aquele, gente, que é humilde, ele pratica caridade. Porque o caboclo pediu que fosse praticado a caridade. E o que é a caridade? A caridade é só a gente pegar e ajudar financeiramente alguém? Não. Às vezes é escutar uma pessoa que precisa. Às vezes é dar a mão para aquela pessoa que não está bem. Às vezes é dizer, estou aqui. E não adianta nós queremos fazer para mostrar os olhos do homem, né? Nós temos que fazer porque nós temos que sentir no nosso coração, a nossa vibração. Porque aquele outro que está ali é nosso irmão, por parte de Deus. E muitas vezes, até mesmo, mas mãe Arlete, eu não vou ajudar porque fulano é ruim. Ajudem. Esse talvez seja o que mais precisa de ajuda. Então, o caboclo nos ensinou que nós temos que ter humildade, de não saber julgar, de saber ser humilde, de saber não usar de forma alguma o nosso julgamento, a nossa vontade própria, nosso ego, que é onde as pessoas se perdem. Então, a gente tem que cuidar muito com a nossa humildade, não perdendo nosso ego aí, porque se o ego ele deslinda, a gente se perde. Porque nós podemos ter entidades lindas, maravilhosas, chegar, fazer milagres. Não é nós, gente. Nós somos só aparelhos, somos só entidades. Se nós temos o dom de poder escutar, de deixar alguém melhor, não é nós, é os nossos mentores. É aquilo que vem e habita em nós. Nós somos apenas servos, nós somos apenas aparelhos. Então não vamos misturar a espiritualidade com a matéria, com o homem. E esse é o grande mal dos anos de hoje dentro da Umbanda. Porque eles são humildes. Há tanto que para que mais humildade, gente, que os pretos velhos, né? Aquela calma, aquela sabedoria. E tanto que eles nos ensinam com pequenas palavras. Então, parem e pensem um pouquinho. A gente não pode jamais deixar que o ego tome conta. E muitas vezes vai aparecer situações de todas as formas. E a nossa vida aqui é orar e vigiar os nossos pensamentos. A nossa filosofia é exatamente essa, ser um ser humano melhor, né? Não quer dizer que nós temos que fazer a caridade, que nós temos que sair dando aquilo que nós não temos. Se nós não temos amor para dar,
Como é que nós vamos dar amor? Se nós não temos um conselho, ou então até mesmo pegar na mão, estar ali, ou até uma oração. Ninguém é tão pobre que não possa dar nada para ninguém. Porque aquele que tem humildade, ele sabe pedir, ele sabe. Agora também não adianta apenas pedir. A gente tem que ter humildade e ter que saber receber. Por que a gente se acha, gente, que nós somos os alecrim dourado, que nós temos que ganhar tudo, né? Que os orixás, as entidades, os mentores precisam nos provar algo, enquanto quem está passando por expiações somos nós. Então, quem precisa provar que somos verdadeiros, que podem confiar os seus segredos, que podem confiar a sua amizade, que pode confiar o seu zelo a nós, é nós, com as nossas atitudes. Eu tenho o costume de dizer que carta, búzio, orixá, entidade, não mente, quem mente é as pessoas. Então, gente, uma das coisas que a Umbanda pede e repete, praticar a caridade. Que nós precisamos mudar as pequenas atitudes, né? Sem exaltar o nosso ego, nunca deixando exaltar o nosso ego, nunca sermos egoístas, né? Quando vier um pensamento, a gente tem que saber mandar esse pensamento que não é nosso, procurar modificar. Se nós não podemos, respira fundo, vai lá, pede força para o mentor, pede força para o anjo de guarda, que nós precisamos continuar a trilha. Nós temos que ter capacidade de ouvir, para que nós também possamos ser ouvidos, nessa necessidade que vocês estão passando. Então vamos começar a ouvir mais. Vamos tentar ouvir, ver e menos vitimização, porque nós não somos vítimas. Então, no momento que a gente começa a mudar essa frequência toda aí, a gente começa a entender que tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. E quando nós chegar lá no final da trilha, a gente vai entender o porquê. E esse presente maravilhoso, que é de você se encontrar com o mentor de vocês, com essa firmeza, como alguém que um filho que procura um pai. Não tem preço. Então, gente, ignorante não é aquele que não tem dinheiro. Ignorante é aquele que acha que sabe tudo, que é dono de uma verdade absoluta. Nós temos várias vertentes aí da Umbanda que eu não conheço, não posso falar. A Umbanda que eu conheço é essa, que partiu de Zélio, né? E também a Umbanda, quando o caboclo deixou as recomendações, ele deixou uma frase, né? Que vocês podem procurar, que vocês vão achar. Que essa religião se chamaria Umbanda e ela daria voz, olhe bem, ela daria voz, ela daria espaço a todos os espíritos trabalharem. Então, se lá no centro espírita, né, os pretos velhos, boiadeiro, não eram aceitos, dentro de uma casa de Umbanda, todos é aceito. E todos, diferente dos seus graus de evolução, todos são aceitos. Até mesmo os sofredores. Vocês sabiam disso? Porque é esses que mais precisam. Porque é dado a eles, né, os sofredores, os quiumbas, os zombeteiros, tudo isso é feito uma desobsessão. Porque esses irmãos precisam de oração, de esclarecimento. Esses que muitas vezes ficam no ouvidinho de vocês, desistem, não vão à frente, isso é bobagem, parem com isso, porque eles estão perdidos. Então, por que vocês não fazem o contrário? Por que vocês não começam a emanar luz, a tirar luz, né, e conversar ao contrário? Olha, não sei quem está aqui, mas quem está tentando me adoecer, me irritar, eu tenho muito amor, que muito amor possa ir até vocês, que possa ter
clareza, peça para São Miguel e vai pedindo, peçam que se esclareça, que esses espíritos que estão em sofrimento, que estão vagando, não cabe a nós julgar, né? Tem alguns que não querem, aí não é um problema nosso, né? É um problema da hierarquia dos orixás com o espírito. Nós temos que saber receber, tratar, orientar e encaminhar. Agora, se eles vão querer ficar lá ou não, aí não é conosco. Mas nós precisamos também. Conversem, se vocês verem uma manifestação, conversem, perguntem. Olha, o que tu está fazendo não é bom para ti, tu está me prejudicando, mas tu está se prejudicando, tu está perdendo a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Eu tive provações, gente, que eu quero ter mais tempo para falar para vocês, eu sou prova viva disso, que a gente consegue sim transformar com amor, pedrinha, miudinha na aruanda elagido. E água na pedra tanto bate até que fura. Então, se a gente insistir no amor, a gente consegue sim. Então, a gente pode sim fazer essa limpeza, eles vão ser encaminhados, eles vão ser levados para os lugares certos, para que eles possam também deixar de nos atrapalhar, de nos adoecer e se esclarecer, porque a luz nasceu para todos. Então, não vai ser desejando treva para o outro que eu vou conseguir ter a minha luz. Não vai ser eu furando o olho do meu irmão que eu vou enxergar melhor. E a Umbanda ensina isso. E a gente deve muito isso ao caboclo das 7 encruzilhadas. Se não fosse ele ter fundado a Umbanda, que era para ser assim, né, gente? Era para ser assim. E por que caboclo? Por que a gente encarnou no Brasil? Quem eram os verdadeiros donos deste local, aonde nós encarnamos? É só a gente parar e fazer uma analogia aí, gente. A gente tem que aprender a orientar as almas, né? Então, quando acontecer esse tipo de coisa, quando tiver pesado, a gente não deve jamais dar força para a negatividade, para as coisas ruins. E a gente orando, a gente com amor, a gente com carinho, a gente não maldizendo, a gente enfraquece a frequência negativa e eles vão se afastar por bem ou por mal, porque eles não vão conseguir aguentar essa energia do bem. Então, uma das coisas é a gente amparar. Agora cabe a cada um, assim como cada um de nós tem a escolha todos os dias de ser melhor ou não. E tudo na nossa vida tem uma base. E a principal dela, gente, Umbanda não cobra nada. Isso foi uma das maiores recomendações do Caboclo das 7 Encruzilhadas. Ele está na instituição. Umbanda é totalmente gratuito. Agora eu pergunto, se existe uma fala, né, da Bíblia, que tudo aquilo que tu ganhaste de Deus, do teu Deus, de graça tu dará. Então, gente, a mesma frase a gente ouviu também aí que nós temos na associação pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas. Tudo aquilo que os caboclos, entidades, mentores, orixás vêm e fazem tem que ser gratuito. Onde é cobrado, para nós, não é válido. Por quê? Porque a nossa missão é estar ali. Porque no momento que nós somos apenas um veículo. Nós somos apenas um veículo para aquela entidade. Seja os tipos de mediunidade que nós vamos falar na próxima aula, que é a consciente, inconsciente, semiconsciente. Muitas vezes a gente está consciente, o nosso mentor está do lado nos intuindo. Como pode estar acontecendo com vocês, de vocês estarem aí prestando atenção, mas o anjo guarda de vocês, o mentor de vocês está escutando. Então, no momento que a gente entende que tudo aquilo que a gente ganhou foi gratuito,
a gente não pode querer tirar vantagem. E muitos se perdem nisso, gente, tá? Existem outras vertentes, né, da matriz africana, que existe sim o axé, tem que ser cobrado, mais do que justo, são fundamentos, tá? A Umbanda tem um fundamento que não é cobrado. Há os que cobram, já ouvi muito disso, até mesmo para falarem com a entidade, para tomar um passe, mas eu não aprendi assim, então nada contra os que fazem, mas o que eu aprendi é gratuito, assim como é a caridade, é o amor, né? Então por que cada irmão se ajuda, né? Quando existe uma mesa de Cosme e Damião, um traz uma coisa, tem uma festa de preto velho, um faz um bolo, o outro, porque é a união. Por que a gente dá as mãos, gente, para fazer uma corrente? Porque além de aonde tiver mais que um em meu nome, ali eu estarei, nós temos energia. Então imagina toda essa energia junto fazendo um grande elo. A proteção que ali vai ter para aquelas pessoas que vão ali poder tirar seus miasmas, né? E as entidades que estão ali adquirindo luz também, porque quanto mais luz eles trazem, mais eles adquirem. Assim é o que eles passam para nós e a gente não entende. Então a gente não pode achar que a nossa entidade é mais linda, mais maravilhosa, mais poderosa, porque não existe. Todos eles são necessários e todos eles são maravilhosos. Agora, eles estão esperando o nosso comando. Nosso mentor jamais vai falar conosco se nós não despertarmos isso, porque ele está ali. Agora, é necessário nós. Agora, não adianta a gente ir ali rezar Santo Anjo do Senhor, uma oração decorada, achando, nossa, me livrei, deu. Ou então eu vou fazer tal coisa errada, depois eu vou pedir perdão. Não. É pior a gente errar sabendo que a gente está errando. Então, pensem nisso, gente. E eu vou pedir muito para vocês aí, que me passem, gente, a devolutiva de como é que tá os exercícios de vocês, o que vocês estão conseguindo já ver em relação à energia, porque a gente estava falando dos corpos ali sutis, né? Pode parecer bobagem, mas toda entidade, todo mentor, vocês são médiuns, para que vocês possam receber qualquer tipo de energia, vocês precisam estar com o campo sutil de vocês, com a chamatrina de vocês boa. Certo, meu povo? Beijo no coração e até a próxima.